Léo, é uma importante pergunta e a gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, né? Porque, como você disse aí, as redes sociais elas vão de 8 a 80 ali e criam situações e etc. E eu acho que é um ponto importante para a gente esclarecer o seguinte, e muita gente a cada hora fala uma informação aí sobre o Leonardo Jardim, né? A gente já trouxe aqui seguidas vezes que o Leonardo Jardim, naquela saída do Cruzeiro, né? Ele tinha contrato, depois numa conversa a multa foi retirada, o Cruzeiro tentou até o último momento uma permanência do Leonardo Jardim, conversa, inclusive naquele dia da semifinal contra o Corinthians, lá em São Paulo. O Paulo Pitombeira, que é o agente que intermediou, né, e tem uma ótima relação com o Hugo Cajuda, que é o empresário do, atleta, do treinador. Ele esteve lá no hotel naquele dia e o Cruzeiro tentou até o último momento uma permanência do Leonardo Jardim, que era o caminho que todo mundo queria, né? Só que por alguns problemas pessoais, o Leonardo Jardim ele informou e não tinha como, conversou com o Pedro Lourenço, pediu desculpas e falou que precisava mesmo desse período de 2 meses, pelo menos, para resolver questões pessoais, questão de saúde da esposa, de outros familiares, outras questões importantes. E aí o Cruzeiro não tinha como, né, naquele momento, deixa a comissão técnica aí e toca o processo e ele volta depois. Acho que não seria o melhor caminho, né? E por isso o Valu disse muito bem, a gente entende, e eu acho que muita gente entendeu, por mais que teve a rejeição aí de parte da torcida ao nome do Tite, a gente entendeu a escolha, todo o processo que aconteceu, ponto final. Sobre o Jardim, o que é importante e óbvio, né, que é um nome que vai ser sombra aí enquanto o Tite for o técnico do Cruzeiro, e daqui a pouco ele vai anunciar que estará de volta ao mercado. Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui. Conversei com algumas pessoas aí do entorno ali do treinador, né? Os problemas ele já resolveu, a esposa está muito bem. Acho que tem um problema do pai, não questão de saúde, acho que não mas outros problemas que ele precisa acompanhar, ele precisou acompanhar. E ele já está finalizando isso e daqui uma semana, mais alguns dias, ele vai voltar ao mercado, né? E aí, óbvio, aberto a propostas, recusou muita coisa recentemente. E claro, né, no futebol brasileiro, se tivesse uma oportunidade com uma... o Pedro decide que vai romper o trabalho da comissão técnica. E se vai até o Jardim, acho que o casamento ele poderia ser retomado, né? O Leonardo Jardim tem um carinho muito grande pelo Cruzeiro, pelo torcedor do Cruzeiro, acompanha esse movimento aí que o torcedor do Cruzeiro faz a todo instante, né? De mandar mensagens e etc. Então, daqui a pouco ele estará de volta ao mercado. Informação que a gente tem, não tem nenhum plano de só vai voltar no meio do ano, futebol brasileiro ele não volta. A informação que a gente tem é diferente desta. Então é aguardar, né? Primeiro, todo respeito ao que o Cruzeiro tem hoje, que é um técnico empregado, mas só para passar esse outro lado aí, né? Porque vi muita gente falando também, e por ele ter trabalhado aqui no Cruzeiro a última vez que ele trabalhou, a gente acabou criando aí fontes, né, do entorno do treinador e estamos passando aqui o cenário, mas em breve ele vai estar aí de novo à disposição e não vejo, com sinceridade, Léo Campos, o Leonardo Jardim ficando muito tempo aí sem emprego, né? No momento em que ele oficializar essa volta para o mercado, aí vai aparecer clube de tudo quanto é lado e ver quem vai ter aí um contato mais firme para tentar o treinador. Repito, se o Cruzeiro ficar sem técnico e conversar com o Leonardo Jardim, acho que a história pode ser retomada. Não sei se vai ser esse o caminho
a ser percorrido, viu, Léo? O Pouso Alegre venceu o Cruzeiro, né, no Mineirão, no jogo de estreia. Claro, vai ser uma circunstância bem diferente da estreia. O Cruzeiro vai encarar esse jogo provavelmente com aquilo que tem de melhor, não tenho dúvida disso. E a gente espera que, claro, né, o resultado seja diferente, o Cruzeiro consiga avançar às semifinais do Campeonato Estadual. Mas é isso, depois de muitas reviravoltas, não é preciso, né, a gente esperar nenhum tipo de facilidade também desse Pouso Alegre. Claro, é uma equipe bem inferior ao Cruzeiro, mas eu acho que, falando até de uma forma geral, fazendo um apanhado do que foi, né, essa primeira fase do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro, 5 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Cruzeiro o Cruzeiro não teve empate, na verdade, né? São 5 vitórias e 3 derrotas. O empate foi no Brasileiro, né? Com o Mirassol, 2-2. Isso mesmo, são 3 derrotas, né? Pouso Alegre, Atlético Mineiro e Democrata, isso mesmo. Então, o Cruzeiro venceu 5, perdeu 3, mas é uma classificação que vem, até falava disso ainda a respeito na reta final do nosso dia de jogo, que segue aqui agora, só que no momento do pós-jogo, né? É uma classificação a duras penas, né, do Cruzeiro, assim, é uma classificação que desgastou demais o elenco, o próprio técnico Tite e a principal figura, né, os torcedores do Cruzeiro. Eu acho que até em anos anteriores de times mais modestos, não houve esse desgaste, né, por essa primeira fase de Mineiro, e isso se deu muito através de jogos que o Cruzeiro, acho que o primeiro jogo do contexto contra o próprio Pouso Alegre é um jogo que o Cruzeiro tinha condições de fazer melhor, de vencer, mas é uma derrota que a gente pondera, né? Não vou dizer aceita, porque o Cruzeiro não pode aceitar em nenhuma circunstância perder para o Pouso Alegre e essa derrota ser normal, mas é uma derrota, com situações a serem ponderadas, e depois a gente vê um Cruzeiro contra o Tombense, aí vem o Cruzeiro contra a equipe do Uberlândia, com o time principal, e do jogo, do clássico para cá, é um Cruzeiro, depois, antes do clássico, na verdade, tem um jogo contra o Democrata, onde o Cruzeiro entra com um time alternativo, mas acaba colocando os jogadores mais importantes para atuarem naquela partida, não consegue vencer, aí vem o clássico, depois o Cruzeiro começa a se envolver com o Campeonato Brasileiro e Mineiro, o Tite troca, começa a colocar o time para rodar, e hoje a gente viu, né, jogadores realmente num estado físico muito complicado, alguns começando no banco de reservas. É uma classificação mais sofrida do que deveria ter sido. E isso passa muito pela questão do técnico, do que os jogadores não conseguiram resolver também em jogos como o jogo do Democrata. Eu espero um Cruzeiro diferente nessa fase de mata-mata agora, encarando o Pouso Alegre com a seriedade que o Pouso Alegre merece, mas também um Cruzeiro que definitivamente venha para o Campeonato Mineiro, o Léo Campos. A gente sabe, as coisas não vão acontecer num passe de mágica. Eu acho que não muda, para mim, essa vitória e classificação não muda em nada o status do trabalho do Tite. É a minha opinião a respeito disso. Mas vamos ver o time dentro de campo, como é que começa a responder a partir do momento em que iniciar a disputa das semifinais do Mineiro 2026. Imagino que se fosse antes do campeonato começar, eu te perguntasse, ô Caio, quem você prefere na semifinal, encarar Pouso Alegre ou América? Acho que você falaria Pouso Alegre, assim, com mais tranquilidade. Só que na primeira fase do Mineiro, o Cruzeiro foi bem diante do América, venceu por 2-0 e contra o Pouso Alegre perdeu em casa. Não sei se isso impacta na sua resposta, mas existe um melhor adversário para pegar na semifinal? Porque o Cruzeiro ficou entre aí nessa reta final, né? Com Pouso Alegre e América para encarar na próxima fase. Léo, tecnicamente ainda considero que o Pouso Alegre é o melhor adversário para o Cruzeiro. Olhando no sentido de que é o adversário mais fraco, ainda vejo o Pouso Alegre atrás do América. O ponto importante, e aí isso não vai acontecer, mas acho que se o Cruzeiro encarasse o América, poderia ter uma logística facilitada, né? Porque teria 2 jogos em Belo Horizonte. Agora, no caso do Pouso Alegre, o Cruzeiro vai ter que sair, vai ter uma viagem. Então, é uma questão a ser considerada. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro tem
total obrigação de passar pelo Pouso Alegre, e aí um contexto muito diferente daquele primeiro jogo, quando o Cruzeiro foi com um time C ao Mineirão e acabou perdendo para o Pouso Alegre. Agora é jogo de ida e volta, e aí vale lembrar, o Cruzeiro não vai ter nenhum tipo de vantagem nessa semifinal do Campeonato Mineiro. O que vai acontecer é que o Cruzeiro vai decidir no Mineirão. Mas, se houver, por exemplo, um empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis, né? Então, isso só aumenta a responsabilidade do Cruzeiro de vencer e de vencer os 2 jogos. Agora, fato é que, até para ser campeão mineiro, e o Cruzeiro tem que ser campeão mineiro, ele precisa melhorar. Foi uma primeira fase do Cruzeiro com problemas, e até mesmo esse jogo que sacramentou a classificação mostrou isso, principalmente pelo segundo tempo, e mais uma vez o Cruzeiro passou um jogo sofrendo gol, né? Foi o 15º gol sofrido pelo Cruzeiro em 11 jogos, e desses 15 gols, em 11 sofridos, o Cruzeiro estava com o time titular dentro de campo. Eu ainda não consigo ter uma perspectiva positiva em cima do trabalho do Tite, que agora tende a ter mais tempo para trabalhar, porque vai ter uma semana cheia, e aí a pressão tem que aumentar do torcedor em cima do trabalho do Tite, se é que realmente ele vai permanecer, e na sequência o Cruzeiro já precisa voltar muito bem, porque vai ter semifinal de Mineiro, entre a semifinal do Mineiro vai ter confronto contra o Corinthians, depois tem Flamengo, aí mais pra frente a gente espera que tenha uma final de estadual que vai ser em jogo único, então o Cruzeiro vai precisar jogar muito mais, fazer muito melhor do que nessa primeira fase do Mineiro, se quiser cumprir os seus objetivos. No caso, vencer o Campeonato Mineiro, mas principalmente se recuperar no Campeonato Brasileiro. E aí que entra a preocupação, porque o Cruzeiro, até o momento, não foi capaz de bater de frente contra nenhuma equipe de Série A. E eu, sinceramente, acredito que com o Tite no comando, olhando o que ele tem feito, até a forma como ele tem gerido esse elenco, os minutos dos jogadores, é difícil acreditar que a curto prazo o Cruzeiro venha a melhorar e ser de fato competitivo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.